Bem-vindos a mais uma imersão profunda. A nossa missão hoje é dissecar uma daquelas visões de mundo bem complexas e, honestamente, fascinantes. E o material de hoje tem bastante peso, né? Com certeza. Nós vamos analisar um roteiro de sermão e meditação escrito pelo Cícero da Conceição Nunes. E olha, esse texto é todinho baseado nos escritos da Ellen G. White. Que é uma figura super central lá do século XIX na teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exato. Os textos dela têm um foco bem forte em teologia e profecia cristã. Mas antes da gente mergulhar de cabeça, acho que é crucial a gente dar aquele aviso de imparcialidade. Ah, sim, por favor, isso é essencial. Porque, estamos lidando com um material profundamente religioso e com um viés profético bem específico. Então, para quem está nos ouvindo, a nossa missão aqui é relatar e explorar essas ideias de forma estritamente imparcial. A gente não está aqui para endossar doutrina, apoiar dogma ou tomar posição sobre o que é certo ou errado nessas crenças. De jeito nenhum. O objetivo é só entender a visão de mundo que esse autor propõe e como as peças se encaixam na cabeça dele. Perfeito. Então, nosso grande gancho hoje é o seguinte: como a ideia de ser uma pessoa, boa no dia a dia, no nível micro, se conecta com decretos globais, leis dominicais e até com o fim dos tempos. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O texto começa estabelecendo uma premissa muito forte sobre o caráter. Ele diz que o caráter não é só uma característica moral passiva. Não é só ter boas maneiras. Exatamente. O texto usa a frase da Ellen G. White, que diz: o caráter é um poder. É uma força tangível e a nossa influência é inevitável. E aí ele usa uma expressão bem pesada, dizendo que a influência pode ser um cheiro de morte para a morte. Nossa, pesado mesmo. Bastante. E para ilustrar como essa influência funciona na prática, o roteiro traz uma história muito comovente. É sobre o Sebastião. Ah, o professor de matemática. Eu fiquei super tocada com essa parte. Pois é, um professor aposentado, lá do interior paulista. A rotina dele era simples, mas muito metódica. Todo dia, às 6 da manhã, ele cantava um hino e orava. E o detalhe é que ele orava nominalmente pelos vizinhos, né? Um por um. Isso, ele não ia lá bater na porta de ninguém, não pregava formalmente. Mas essa influência silenciosa dele começou a transformar a rua inteira. Tipo, as crianças ficaram mais respeitosas, os jovens começaram a ajudar os idosos. Sim, e o ápice dessa história acontece só no velório dele. Uma ex-aluna apareceu lá e confessou uma coisa incrível. A moça que ia cometer suicídio, certo? Ela mesma. Ela diz que a paciência que ele teve com ela anos antes, ensinando matemática, foi que impediu que ela tirasse a própria vida. Sabe o que essa me lembra? A influência, segundo esse texto, funciona exatamente como a gravidade. Como assim? Tipo, a gravidade é invisível, não faz barulho, você não tropeça nela na rua, mas ela está constantemente puxando tudo ao redor. A paciência do Sebastião foi essa gravidade invisível. Nossa, analogia perfeita. E é por isso que esse conceito importa tanto para quem acompanha a nossa imersão hoje. Tira aquele peso, né? Totalmente. Tirar o peso de que a pessoa tem que ser eloquente, ter palanque, ser um grande orador. O foco vai todo pro impacto das ações rotineiras. As coisas pequenas que a gente faz todo dia quando ninguém está olhando. Mas de onde o autor tira que essa fidelidade nas pequenas coisas é o padrão? Tem base bíblica para isso no texto? Tem, e é o que ele chama de alicerce profético e apostólico. O que é fascinante aqui é como o texto mostra que os profetas viam a influência. Ele começa com Daniel. O Daniel lá da Babilônia? Esse mesmo. O texto aponta que Daniel ocupava um cargo altíssimo num ambiente super hostil, mas a conduta profissional dele era inatacável. Os inimigos só conseguiram achar algo contra ele quando mexeram na lei do Deus dele. Porque nesse civil ele era perfeito. Exato. Aí o autor passa por Miqueias, que fala sobre a simplicidade de praticar a justiça e amar a benignidade. Sem grandes espetáculos. Sem espetáculo. E cita Zacarias capítulo 3 para dizer que a base de tudo isso é a obediência perfeita de Cristo. É a fé em ação. E no Novo Testamento ele cita os apóstolos também, né? Sim. Ele traz Tiago, que diz que a fé sem obras é morta, Pedro falando sobre ter uma conduta irrepreensível como um argumento silencioso,
e João que amarra tudo dizendo que conhecer a Deus é guardar os mandamentos. Tá, mas vem cá. Lendo tudo isso, me bateu uma dúvida real. Qual? Será que essa exigência de obediência estrita não transforma a influência num tipo de, sei lá, um checklist rígido? Tipo uma coisa sem vida, meio robótica e cheia de culpa? Essa é uma pergunta excelente e o próprio texto prevê esse risco. Ele responde usando o conceito de que a obediência não pode ser um esforço forçado ou legalista. Não é para ser um peso, então. Não. A obra usa a expressão perfume suave de Cristo. Ou seja, essa submissão voluntária tem que fluir naturalmente de uma fé genuína. Não é você se forçando a cumprir regras. É um resultado orgânico de quem você se tornou. Entendi. É a diferença entre passar um perfume sintético e a flor, que já tem aquele cheiro naturalmente. Exatamente isso. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque essa visão milenar de discrição e obediência silenciosa bate de frente com o mundo hoje. Ah, um choque cultural completo. O texto faz uma crítica aguda a isso. Porque hoje a sociedade mede o valor em likes, em seguidores, em espetáculo puro. Se você não está viralizando, você não tem influência. Pois é, e o autor diz que até a igreja atual é tentada a cair nessa armadilha, sabe? De usar estruturas imponentes, técnicas de marketing super persuasivas para tentar ser relevante. Enquanto a verdadeira grandeza que o texto aponta é invertida. Totalmente invertida. Ele lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos, andou por estradas de terra empoeiradas e escolheu 12 homens super comuns. A lógica do espetáculo simplesmente não se aplica aí. Não se aplica. O argumento firme do texto é que a obediência é inseparável da graça. Uma graça sem obediência, na visão do autor, se torna iniquidade. É a obediência silenciosa que verdadeiramente transforma. É a diferença entre um vídeo viral que some amanhã e uma árvore centenária. Gostei dessa imagem. Pensa bem. A árvore não faz propaganda de si mesma. Ela não avisa que está crescendo. Mas aquelas raízes silenciosas debaixo da terra, com o tempo, elas podem rachar o asfalto. É um poder indomável. E para fundamentar que essas raízes têm que seguir uma direção muito específica, o autor traz até um jurista secular para o texto, o Hans Kelsen. Espera, um jurista no meio de um sermão teológico? Sim, ele cita aquela máxima jurídica de que não há crime nem pena sem lei. Ah, faz sentido. Para o autor, isso explica que o universo inteiro opera sob uma constituição inegociável, que é a lei de Deus. Se não existe crime sem lei, o julgamento divino tem que ser baseado nessa lei eterna. E é exatamente nesse ponto da discussão sobre lei e julgamento que o texto dá uma virada dramática, né? A grande virada do material. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente entra direto na escatologia. O fim dos tempos. Isso. Como a fidelidade naquelas pequenas coisas, tipo do Sebastião, culmina numa resistência final em escala global. Então, qual é a linha do tempo que o texto desenha para chegar nisso? O texto identifica uma quebra histórica nos mandamentos. Ele aponta para Roma e especificamente para o ano 321 d.C. O imperador Constantino. Exato. O decreto de Constantino que mudou a veneração e o dia de descanso do sábado bíblico para o domingo. E, pelo que o texto diz, Constantino fez isso para unificar um império fragmentado, juntando os cristãos e os pagãos adoradores do sol, certo? Foi um movimento político e religioso. E o autor alerta que hoje em dia a gente estaria vendo um movimento muito parecido, só que focado nas mídias e na ecologia. Ah, a ideia do Domingo Verde. Isso mesmo, a criação de um dia global de descanso obrigatório, não por motivos religiosos no primeiro momento, mas para salvar o planeta, para conter as emissões de carbono, essas coisas. Nossa, e faz muito sentido estratégico se você pensar bem. A população apoiaria uma medida para salvar a natureza. Mas o texto diz que isso seria só o precursor, né? Sim, o precursor do que o Apocalipse chama de sinal da besta. E o texto aponta que os Estados Unidos, representados por aquela besta que surge da Terra, seriam os grandes apoiadores dessa imposição. E eles citam até as Blue Laws como um precedente histórico para isso. As leis azuis, exato. Leis que realmente existiram lá nos Estados Unidos, proibindo o comércio e trabalho no domingo sob pena de multa ou prisão.
Então, o que tudo isso significa na prática de hoje? Como a gente sai da gentileza de um professor de matemática para sistemas econômicos digitais e sanções globais? A conexão está em Apocalipse 13, versículo 17. Aquela parte que diz que ninguém vai poder comprar ou vender sem aderir a esse decreto. Ah, o controle digital. O controle digital moderno é o que cumpre essa profecia logística. Hoje em dia, se o Estado quiser, ele congela sua conta bancária num clique. O dinheiro físico está sumindo. O cerco tecnológico está muito mais fechado. Exatamente. E é aí que o fio condutor se amarra. Lembra daquela fidelidade diária nas pequenas transações? A do professor Sebastião. Sim, é exatamente esse hábito de obediência nas coisas minúsculas que treina o indivíduo mentalmente e psicologicamente. Para não ceder quando a pressão for global. Exato, porque a pressão vai ser legal, econômica e até risco de pena de morte, segundo o texto. Quem faz concessões éticas hoje, cede lá na frente quando o cartão de crédito for bloqueado. Caramba, é uma escalada aí tanto. A pessoa acha que tá só cantando um hino de manhã, mas tá criando resistência para um boicote global. Na visão do autor, é exatamente isso. O caráter é a única defesa. Incrível. Bom, a gente passou por muita coisa aqui, vamos fazer um resumo rápido para quem tá nos ouvindo. Bora! A gente começou vendo como o texto constrói a ideia de que a graça, se não tiver obediência, vira iniquidade. Depois, exploramos como nosso caráter funciona como uma gravidade invisível que dita a nossa influência. E que, na visão do autor, essa fidelidade íntima e invisível é um treinamento. Um treinamento que vai ser testado num palco global e profético, uma batalha entre adorar o Criador pelo sábado ou aderir à besta pelo decreto do domingo. Tudo isso facilitado por uma rede econômica digital. Perfeito. O resumo é exatamente esse. E, para encerrar, tem uma questão final que eu acho que vale muito a pena quem está nos ouvindo parar e refletir. Manda. O que você separou pra gente? Olha, o texto faz essa ligação direta entre o controle financeiro digital moderno e a futura imposição de leis de adoração, né? Argumentando que o nosso caráter é formado pelo que a gente obedece em silêncio. Certo. Então, pensa comigo. De que maneira os nossos hábitos digitais de hoje, tipo os algoritmos e aqueles termos de uso intermináveis, aos quais a gente obedece sem sequer ler, só clicando em aceitar, poderiam estar silenciosamente nos treinando. Nossa, treinando pra quê, você diz? Treinando para a conformidade global, moldando nossos comportamentos e consumos diários muito antes de qualquer decreto religioso ser assinado no futuro. Caramba, isso é muito real. A gente já tem o reflexo de aceitar qualquer regra digital para não perder o acesso ao serviço. Se eles bloquearem nosso acesso no futuro, a gente já está condicionado a ceder. É para parar e pensar, não é? Com certeza. Bom, é com essa reflexão super provocativa que a gente vai fechando hoje. Queria agradecer muito a quem ficou com a gente até aqui. É isso aí, continue investigando. Exato, o convite é para que nosso público continue questionando e investigando as fontes desse mundo ao redor. Porque, pelo visto, as coisas pequenas importam muito mais do que a gente imagina. Até a próxima imersão, pessoal!